Começando a nossa gravação, bom dia para vocês, nós vamos começar a nossa aula agora. Como eu já tinha comentado logo no início, que estava todo mundo entrando devagarzinho, nós vamos hoje começar a trabalhar essa nova unidade, que é a última unidade da nossa apostila 2, tudo bem? Como eu já disse, a última apostila já está disponível na escola, vocês precisam lá na secretaria da escola, o pai de vocês, o responsável lá na escola, buscar essa apostila, porque a partir do dia 28 a gente estaremos usando a apostila. Hoje, nós vamos compartilhar a apostila lá na página 44, tudo bem? Deixa eu só visualizar aqui com vocês. Deixa eu entrar aqui para vocês me acompanharem. Espera só um pouquinho. A internet hoje estava muito ruim, então eu tinha deixado a página aberta e ficou aquela coisa de cair. Aí ficou difícil para a gente. Aí nós vamos ver o seguinte, vou compartilhar com vocês agora a tela, tá? Na apostila 3 de vocês, no volume 3, lá na página... Começa na 44, só que o que vai acontecer? Aqui, vamos lá. Todo mundo acompanhando? Tá dando para ver agora? Todo mundo tá conseguindo ver? Sim? Beleza? Então tá. É porque eu estava abrindo a página junto com vocês aqui, porque como a internet tinha caído no início, tinha desconectado o positivo 1. Então agora nós estamos no positivo 1. Então olha aqui, essa primeira parte, a gente... É algo assim para a gente ver o que é essa parte de circunferência e áreas, o que tem a ver uma coisa com a outra. Tem coisa que vocês ouviram muito desde o 5º ano, né? Vocês viram de novo com a tia Geisa no ano passado, quem estava em outra escola também. Aqui ele dá um estádio para a gente ter a forma circular, né? Tem uma forma circular, que essa é uma fórmula o quê? É a diferença que a gente tem de circunferência e de círculo. Como eu tenho aqui apenas o contorno, eu tenho aqui uma circunferência, onde o estágio onde as pessoas estão sentando é o quê? É a circunferência desse meu estágio. Essa parte do campo, né, aqui não está redondo, porque, claro, o campo ele tem dentro dessa parte circular que a gente está aí, dessa circunferência, ele tem um retângulo aí dentro que forma o campo de futebol. Qual é a diferença de circunferência para círculo, professora? Se você imaginar uma moeda, a moeda, ela tem a superfície dela toda tampada, eu tenho ali o quê? Um círculo, que em volta daquele círculo existe uma circunferência. Uma aliança, ela só representa a circunferência para mim, porque ela é toda oca, ela não tem a superfície, ela é aberta. Por isso que eu falo, ela só é... Todo círculo tem uma circunferência, nem toda circunferência tem círculo. É engraçado falar isso, mas é o que a gente precisa entender a diferença de uma coisa para outra. Por quê? Porque quando a gente trabalha polígonos, no mesmo polígono eu consigo fazer área e eu consigo fazer perímetro. Perímetro é a soma dos lados, a área é a parte plana daquele polígono. Na forma circular, eu consigo determinar a área no círculo. Por quê? Porque ele tem a superfície, a moeda toda tapadinha. Comprimento. Comprimento é feito na circunferência, porque é o contorno dela. Aí aqui na página 45, vocês vão agora fazendo junto comigo. Vamos lá? Todo mundo junto comigo aqui? Eu tenho aqui várias coisas do nosso dia a dia, né? Bicicleta, isso aqui, estamos perto, chegando daqui a pouco Natal, né? Nós temos óculos na forma aqui circular, aqui são as rodelinhas da cebola, tá vendo? Aí ele pergunta aqui, ó, quais formas geométricas a superfície dessas imagens nos lembra? Todas elas aqui tá lembrando o que pra gente? Círculos e circunferência. Vocês repararam que ele não colocou apenas círculo? Ah, é círculo. Ah, me representa algo redondo. A rodela da minha cebola, quando eu solto os elos da cebola, me lembra só uma circunferência. Agora, se eu pegar a cebola cortada, com todos os elos, um agarradinho no outro, onde eu não desfiz, eu tenho aqui um círculo.
Por quê? Porque está totalmente coberta essa superfície. Esse óculos aqui, o contorno desse óculos é uma circunferência. A lente é o meu círculo. Por quê? Porque está todo coberto. Se não tivesse a lente, seria apenas uma circunferência. Então, a resposta correta, eu tenho o quê? Eu tenho aqui círculos e circunferências. Na letrinha B, ele fala assim, que outros objetos do nosso dia a dia, então isso que é muito pessoal, você lembra de circunferência. Eu queria que alguém ligasse o microfone para dizer para mim 2 exemplos de circunferência e 2 exemplos de círculos. Sem ser o que está aqui. O que vocês estão vendo, eu não quero, não. Aí você vai falar assim, professor, eu não consigo lembrar de mais nenhum. Só lembro desses. Circunferência. Alguém ligou o microfone? Desligou, né? Aqui na circunferência, ele deu os seguintes exemplos, ó. Anel, falei da aliança para vocês. A pulseira, porque eu tenho que passar meu braço por ele. O bambolê, que é onde eu fico, no meu corpo, entra, mas ele está sempre contornando. Né? O contorno de um copo, isso tudo aqui me lembra o quê? Circunferência. Além disso aqui, contorno da roda gigante, é uma circunferência. O que mais a gente poderia colocar como exemplo aqui ainda? De circunferência para gente? Uma boia, olha que legal. Uma boia é uma circunferência. Sim, aquela proteção que a gente fala do ventilador, o arco ali, ventilador, né? A gente tem aqueles arcos usados em Olimpíadas para jogar, para acertar um cone, né? Pode ser um bambolê ou um arco. Também me lembra uma circunferência. E o meu círculo? O que representa o círculo para mim? O fundo do prato. O que mais? O fundo de um relógio redondo. O nosso relógio de pulso. A parte de dentro dele lembra o quê? Um círculo. Alguém colocou também o durex, né? O durex lembra a circunferência, isso aí. E o círculo? O CD, DVD que a gente usa lá. Ele ainda é uma circunferência engraçada, porque ele tem um furo ali no meio. Então, ele lembra o que para mim? Vocês vão aprender lá no 8º ano, que o que a gente tem ali? Nós temos 2 circunferências. Nós temos a circunferência do DVD, aí eu tenho por dentro aquele outro ali embaixo que é só, né, que fica um buraquinho redondinho ali no meio, que ali é como se eu tivesse 2 circunferências, uma dentro da outra. E assim vai. Aí, qual é outro exemplo que a gente poderia colocar ainda de círculo para a gente? Vamos pensar. Mais alguma coisa? Olha, se vocês olharem para o... Não sei a lâmpada de vocês, como é que é na casa de vocês. Se ela for embutida no teto, ela tem a forma de quê? De um círculo, que é toda tampadinha, né? Que é um tipo de luz que é colocado para tampar a lâmpada lá, ainda mais se for rebaixamento de gesso, muitas vezes. Então, já deu para ver a diferença de círculo e circunferência. A Letícia colocou também a questão da taça. Você fala do suporte, né? Do pezinho da taça. Isso aí. É outra situação também. Aí nós temos outros exemplos no nosso dia a dia. Aqui na letra A ele pergunta assim para a gente, ó, o que é um eclipse solar? Quando o Sol, a Lua e a Terra estão totalmente o quê? Alinhados. Né? E o Sol fica o quê? 100% ele fica o quê? Encoberto, né? Pela Lua. Isso dura muito tempo? Não, é alguns instantes. A gente vê o desenho aqui. Alguns instantes fica coberto. Aí ele pergunta na nossa imagem aqui, se eu for olhar, ó, olha o cuidado e olha a pergunta. Eu poderia confundir círculo para circunferência, ó. Na imagem do eclipse total, podemos ver a linha dos raios do Sol. Olha aqui, tá vendo, ó? Essa parte branca que representa aqui fora. Porque o que está de negrito aqui é a Lua. Então, a Lua cobrindo o Sol. Esse contorno aqui lembra o que para mim? Uma circunferência. Ótimo. Aí vamos continuando aí logo embaixo. Que agora a gente viu a diferença de círculo e de circunferência. Ó, circunferência é contorno, círculo tem toda a área coberta. E eu tenho a esfera. Lá no meu cone, o que eu tenho no meu cone? A base do cone é uma base o quê? Circular, é um círculo. Esse círculo, ele tem aqui
onde está esse ponto O, eu chamo de quê? De centro. Centro do meu círculo, da minha circunferência. Aí, quando eu traço um segmento de reta partindo do centro até o ladinho da circunferência, eu chamo isso aqui de raio. Então, o que é um raio, professora? É todo segmento de reta que parte do centro do círculo da circunferência até a circunferência, que é o contorno do meu círculo. Então, eu tenho aqui um raio. E o que é diâmetro? Diâmetro são os dois raios juntos. Eu tenho à esquerda 1,5, à direita, né? Ó, à direita eu tenho 1,5, à esquerda eu vou ter 1,5 também. Então, 1,5 mais 1,5 dá 3. Então, meu diâmetro aqui, 3 centímetros. Meu raio é 1,5. Por que eu preciso saber disso? Porque para trabalhar comprimento, para trabalhar a área de círculo e de circunferência, eu preciso conhecer o raio e conhecer o diâmetro. E nós vamos começar agora a conhecer essas partes diferentes. Foi o que ele, ó, a pergunta que ele fez agora, ó. Esse ponto P, que pertence a esse contorno, essa distância aqui de 1,5 do ponto, ó, eu posso dizer o que isso aqui? Ele pertence a essa situação aqui, ó. Neste caso, todo ponto P que pertence a esse contorno, né, dista de 1,5 centímetro do ponto O, aí ele pergunta, você acha sim ou não, quando ele diz aqui em cima, ó, considerando apenas o contorno do círculo ao lado, só o contorno. Aí ele separou o desenho para mim, é como se ele tivesse cortado o cone. Porque tem gente que fala assim, professor, o cone me lembra um triângulo, não. Se você recortar o seu cone aqui, que vai ficar uma forma tão engraçada, ele vai... Por que ele não vai representar para mim um triângulo? Ele vai ter aqui os dois lados muito parecido com um triângulo. Só que a base dele não vai ser reta. Ele vai ter uma base o quê? Meia lua. Por isso que ele não me lembra um triângulo, tá? Ele não lembra um triângulo para você. O que ele quer explicar para a gente aqui, professora? Que esses pontos aqui, que eu vou marcando nesse contorno do meu círculo, é a circunferência. O que eu vou entender? Que o contorno dessa circunferência todinha existe infinitos pontos. Tem infinitos pontos no contorno dessa circunferência. Infinitos. E todas as vezes que eu partir do meu ponto central e ligar até a circunferência, eu vou ter infinitos raios. Então, se eu perguntasse para vocês agora, quantos raios eu consigo traçar dentro de um círculo, né? Na área de um círculo lá? Infinitos. Infinitos. Porque o contorno da circunferência vai ter infinitos, infinitos, infinitos pontos. E isso aí, inúmeros, inúmeros, inúmeros. Nessa explicação até aqui, todo mundo entendeu? Tá dando para compreender? Relembrar um pouco do que vocês viram? Vocês já viram raios? Vocês já sabem o que é diâmetro quando vocês viram ano passado. Tá tudo tranquilo até aqui? Muita gente respondendo que sim, certo? Então tá ótimo. Aí aqui vem de novo, olha. Vocês estão vendo, ó, o centro ligando ao arco, ligando ao contorno, ligando à circunferência. Essas linhas verdes, esses segmentos aqui são todos o quê? Raios. Então aqui, ó, eu tenho 3 do mesmo tamanho, tá vendo? O mesmo centro e marcando 3 pontos diferentes. Cada um deles aqui é um raio. Até aqui é bem tranquilo, né? Porque é só o início. Agora que vem o legal. Para a gente começar a dar nomes, nem tudo que sai cortando uma circunferência de um lado ao outro é um diâmetro. Nem tudo que eu enxergo vai ser um raio. Então, eu tenho que saber separar uma coisa da outra. A gente já entendeu o que é centro. O que é centro? É o ponto fixo que fica no meio. Ó, quando eu pego o meu compasso, eu quero fazer uma circunferência de 2 centímetros de raio. Como é que eu faço? Eu pego a minha régua, do 0 até o 2, que é 2 centímetros. Você vai colocar a ponta seca do compasso no 0 e abrir a ponta com grafite até o 2. Você vai fazer uma abertura de 2 centímetros. Ok? O que eu vou fazer ali? Eu vou
colocar a ponta seca no caderno e vou fazer o círculo com aquela abertura que eu fiz. Vocês acabaram de construir uma circunferência de 2 centímetros de raio. Por quê? Porque a ponta seca até a ponta de lápis tem 2 centímetros de abertura. Ah, professor, então, quando eu quero desenhar uma circunferência, ele fala assim para mim, faça uma circunferência com diâmetro 10 centímetros. Eu não tenho que fazer a abertura do compasso com 10 centímetros. A abertura do compasso tem que ser feita com a medida do raio. Mas ele só me deu diâmetro, professora. Diâmetro são 2 raios. O raio que está à direita mais o raio que está à esquerda. É aquele segmento que corta a circunferência de um lado ao outro. Ó, porém, tem que passar pelo centro. Se aqui, ó, aqui cortou de um lado ao outro, mas não passou pelo centro. O nome não é diâmetro, eu chamo de corda. Corda é quando corta a minha circunferência de um lado ao outro. Independente se passa no centro, independente de onde ela passa. O importante é cortar de um lado ao outro, é uma corda. Diâmetro não, diâmetro tem obrigação de partir, de passar pelo centro. Por quê? Porque ele é uma união de 2 raios. E o raio tem que sair do centro. O raio sai do centro. O raio é a metade dessa minha circunferência. A circunferência inteira, de um lado ao outro, para formar ela inteira, é o diâmetro. Então, voltando aqui à minha fala, se ele pedir para eu desenhar uma circunferência, ele me deu o diâmetro 10, não é para fazer abertura de 10 centímetros. Você vai fazer a abertura pela metade, porque diâmetro é igual a 2 raios. Então, para saber um raio, eu pego o diâmetro e divido por 2. Então, se o diâmetro é 10, 10 dividido por 2, 5. Então, meu raio é 5. Vou botar a ponta seca no 0, o lapisinho lá no 5, aí pronto, eu faço a minha circunferência. Quando eu fizer o desenho, eu vou ter uma circunferência com diâmetro de 10 centímetros. O que eu tenho lá? 5 centímetros. Tudo bem? Deu para entender a diferença de corda para diâmetro? Vou pegar vocês agora. Eu posso dizer que todo diâmetro é uma corda? Posso. Por quê? Porque diâmetro corta de um lado ao outro. Então, eu posso falar que um diâmetro é corda, mas eu não posso dizer que toda corda é um diâmetro. Por que eu não posso dizer que toda corda é um diâmetro? Porque nem todas as cordas passam pelo centro. Então, olha que legal. Diâmetro pode ser corda. Corda, nem toda pode ser diâmetro. Só vai ser diâmetro a corda que passar pelo centro. Deu para entender a diferença? Então, com isso aqui, a gente começou a conhecer os termos que existem dentro de uma circunferência. A circunferência, ela tem corda, ela tem diâmetro, ela tem raio. Outra coisa interessante. Do ponto B até o ponto A, aqui tem o quê? Meio círculo, um pedacinho de círculo. Eu chamo de arco de uma circunferência. Aí, olha bem, eu coloco um arquinho, ó, de D até E. Aqui, de D até E, eu tenho outro arco, ó, esse arco, veja. Ele até escreveu aqui para a gente não esquecer. Esse arco aqui. Uma informação legal. Se ele me der esse ângulo aqui, falar que esse ângulo aqui mede 30 graus, um exemplo. Ele me disse que esse ângulo aqui mede 30 graus. Sinal que o arco de frente a ele também mede 30 graus. Porque, gente, uma circunferência toda, uma volta inteira de uma circunferência é quanto? 360 graus. Certo? Então, se aqui ele me falou que é 30, o arco de frente a ele também vai ser 30 graus. Informações importantes que a gente precisa saber, tá? O diâmetro, quando eu tenho aqui que ele corta, ele forma 2 de 180. Por que ele forma 2 ângulos de 180? Porque o diâmetro corta a circunferência no meio certinho. Então, ele vai ter 180, 180, porque tudo não é 360. Betânia, você colocou um questionamento que não deu para eu acompanhar. Se você quiser ligar o microfone e falar comigo, pode ligar, tá bom? Que eu vou esclarecer alguma perguntinha. Tem alguém que tem alguma pergunta sobre isso? Essa diferença de centro, de corda, de diâmetro, de raio e de arco de circunferência? Se a corda passar no centro, vai ser um diâmetro. Isso, Betânia, isso. Que bom que você repetiu. Isso mesmo. Porque eu sei que às vezes o microfone de vocês está com defeito, aí vocês colocam no bate-papo. Tem hora que eu consigo ler, mas tem hora que eu estou falando aqui numa empolgação que eu não dou conta de ler.
Por isso que quando eu vejo passar e eu não leio, eu peço para repetir. Valeu, Betânia? Mas deu para entender agora? Então, todo diâmetro vai ser uma corda, porque o diâmetro, ele corta de um lado ao outro. A diferença é que o diâmetro passa no centro. A corda, ela corta de um lado ao outro, mas ela não tem obrigação de passar no centro, ela pode passar em qualquer lugar, né? E por isso que eu disse aquela brincadeira, ó, todo diâmetro é corda, nem toda corda é diâmetro, certo? Esse diâmetro é uma corda, essa corda não é um diâmetro. Deu para entender agora? Tudo bem até aqui, gente? Bem esclarecido? Sim? Então, vamos lá mais um pouquinho aqui. Aqui está falando que eu acabei de falar para vocês lá em cima, ó. Como é que eu construo uma circunferência, ó? O centro da circunferência é a ponta seca. Aqui é o nosso grafite. Ali, ó, 0 a 2. Por que de 0 a 2? Porque o raio é de 2 centímetros. Isso é para eu determinar, para construir. Aí aqui ele vai pedir para vocês construírem, ó, uma circunferência de 2,5. Então, você vai colocar do 0 até aqui. Aqui você vai botar a ponta seca e você vai fazer essa circunferência. Essa circunferência, se o raio é 2,5, quanto que vai ser o diâmetro? 5. Por quê? Porque diâmetro é 2 raios. Se eu tenho um raio, é só somar ele 2 vezes ou multiplicar ele por 2. Por isso que se o raio é 2,5, ele vai ter um diâmetro de 5,5. Tudo bem? Fiz essa circunferência, aí ele pede para a gente traçar um diâmetro, ele pede para a gente demarcar um raio, e ele pede para a gente demarcar uma corda. Você podia ter botado a corda aqui, colocado a corda assim, do jeito que você quisesse. Porque a corda, o importante é sair daqui e partir para cá. Se ela saiu daqui, ela tem que se encontrar aqui. É de um lado ao outro. Mas ela não tem obrigação de passar com o diâmetro, tem obrigação de passar no centro. O diâmetro podia ser aqui, e assim vai. Então, esse desenho ficou assim, mas o seu pode estar diferente do meu, tá? Aí ele pergunta, que relação existe entre as medidas do raio e do diâmetro? Foi o que eu disse, eu tenho duas maneiras de dizer. Eu posso dizer, o raio corresponde o quê? A metade do diâmetro, né? Eu vou dizer, o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu tenho o diâmetro, eu divido por 2 para ter o raio. Se eu tenho o raio e quero o diâmetro, eu multiplico o raio por 2, eu vou ter o diâmetro. Ok? Então, eu posso dizer que o raio é a metade do diâmetro. Como eu posso dizer que o diâmetro é o dobro do raio. Tanto faz uma coisa com a outra. É a relação que existe entre raio e diâmetro. Tudo bem, gente? Aí vem a questão. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência, professor? Aí ele pediu para vocês escolher. Vocês vão escolher alguns objetos redondos que você tem na sua casa. Eu acho legal fazer isso aqui, tá, gente? Faça. Vocês vão pegar um barbante e pode ser uma régua. Tenta pegar objeto circular menor. Latinha de milho, que vocês têm em casa menor. Não pega coisa muito grande, não, senão fica porque com a própria régua vocês conseguem trabalhar. Se você tiver um CD, um DVD, usa aí uma latinha de milho, um DVD e façam isso. Vocês vão na página seguinte colocar aqui 3 objetos que você escolheu. A latinha de milho, um DVD. Eu escolhi. Eu tenho, professora, o meu apontador, ele forma. Beleza, então escreve aqui. Você vai fazer o seguinte, como é que eu vou calcular o perímetro dessa circunferência? Vai fazer o seguinte, você vai pegar um barbante, vai contornar, fazer a circunferência, colocar o barbante na circunferência da latinha de milho. Aí você corta o barbante, depois você estica na régua, do 0, vai ver quanto que deu. Professora, está dando 10, quer dizer que ele tem 10 de diâmetro. Se ele tem 10 de diâmetro, ele vai ter quanto de raio? Aí nós vamos fazer essa brincadeira aqui daqui a pouco, ó. O perímetro, vamos mudar a figura aqui. Você fez o contorno, você fez o perímetro, eu pulei a fase do perímetro aqui. Deu 10 centímetros de contorno, então você vai escrever aqui, 10 de perímetro, deu 10 de perímetro. Como é que eu vou medir o diâmetro, professora? Você vai colocar a parte de cima da latinha de milho. Eu vou colocar de um lado ao outro, retinho, passando pelo centro, eu vou colocar o barbante. Eu vou estar medindo ali. Até com a régua eu posso fazer o diâmetro. Você coloca a régua, o 0 de um lado
e o número do outro. Lembrando que você tem que estar passando no meio. Tenta marcar o meio da latinha de milho, você vai ter essa noção. Ah, professora, eu descobri que deu 5. 5 de um lado ao outro. Então, você vai ter 5 de diâmetro. Aí ele pede a gente fazer essa brincadeira aqui, ó. Ah, não era 10 o comprimento que eu chutei aqui, que eu botei o valor? Ah, o diâmetro não era 5? Você vai pegar comprimento, que é o C, e dividir pelo diâmetro que você achou. 10 dividido por 5, vai dar 2. Então, aqui eu vou ter comprimento dividido por diâmetro, 2. Aqui foi um número que eu chutei. Quando vocês vão fazer isso com os objetos que vocês vão encontrar, vocês vão perceber que os valores que vocês encontrarem aqui é todos próximos a 3, alguma coisa. Todos. Quando você dividir esse comprimento por esse diâmetro que você usou régua e usou barbante, você vai perceber que os valores aqui vai se aproximar ao 3, alguma coisa. Por que isso? Porque ele quer te apresentar esse símbolo aqui, que nós chamamos de π. Π é um número irracional infinito. Ele é 3, olha que número enorme, ele não tem fim. Ele não tem fim, mas ele é uma letra grega. Nós usamos 2 casas decimais como padrão de raciocínio. Então, a partir de agora, o nosso π, toda vez que aparecer π na matemática, é porque eu preciso usar o número 3,14. Ele vai ser um número que vai acompanhar a gente nas nossas operações a partir de agora. Por quê, professora? Porque para calcular o comprimento de uma circunferência, eu preciso do π. Mas, professora, o exercício ali não mandou usar barbante? Ah, bonito, né? Vamos fazer o contorno de uma roda gigante. Vamos pegar barbante, vamos circular uma roda gigante para poder saber o comprimento? Impossível, né? Por isso que se criou uma forma. Qual é a forma, professora? Então, para fazer o comprimento de qualquer circunferência, seja ela grande, pequena, média, qual é a fórmula? Qual é o caminho? Eu vou pegar o seguinte, é simples e rápido. Para fazer o comprimento, C é comprimento. Como é que eu faço? Comprimento vai ser igual diâmetro vezes π. O Gabriel botou lá assim, 2π vezes R. É a mesma coisa, porque 2 vezes R é diâmetro. Ah, então, professor, para fazer comprimento é só pegar diâmetro e multiplicar por π? Pronto, perfeito. Mas se o enunciado não me deu diâmetro, me deu raio. Ah, o raio é 2. Mas se o raio é 2, o diâmetro é 4. Fazer comprimento, 4 vezes 3,14. Professor, ele disse que o diâmetro é 10. Qual é o raio? 5. Mas eu não preciso do raio. Para fazer o comprimento, preciso do diâmetro. Então, eu faço 10 vezes 3,14. Então, qual é a minha linha de raciocínio? Para fazer comprimento, diâmetro vezes π. O que é diâmetro? É 2 raios. Então, se o exercício me deu só o raio, multiplica por 2, depois multiplica por π. Acabou. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos trabalhar muito com comprimento de circunferência. Vocês vão falar assim, professora, mas como é que eu faço a área de um círculo? Ainda não vou poder ensinar, porque ainda está cedo para vocês. A gente aprende no 8º ano trabalhar área de círculo. Aqui no 7º, a gente se limita a só fazer comprimento, a só fazer perímetro de circunferência. Tudo bem? Tranquilo? Aí vocês têm esses exercícios que é sozinhos, depois eu vou mandar a correção para vocês, que é bem tranquilo de vocês estarem fazendo. Tudo bem, gente? Ó, ele usa a fórmula o tempo inteiro, ó. O tempo inteiro. O diâmetro é 30. Como é que eu faço para saber o comprimento? 30 vezes 3,14. Pronto, já tenho comprimento. Porque eu acabei de falar para vocês que para fazer comprimento é só pegar o quê? Diâmetro vezes π. Não tem outra situação. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira. Então, professor, o exercício não me deu diâmetro, mas ele vai te dar o raio. Uma coisa ele tem que te dar. Ou ele te dá o raio, ou ele te dá o diâmetro. Professor, esse exercício aqui fez diferente. Ele já me deu o comprimento, ele já me deu o perímetro. Ele quer saber o diâmetro. Mas para achar o comprimento, né? Diâmetro vezes π. Então, se eu tenho o comprimento, eu já tenho o meu comprimento, que é 37,5. Não tenho o meu diâmetro. Faz ao contrário. Em vez de, não é diâmetro vezes π? Já que eu tenho o comprimento, eu pego o comprimento e vou dividir por π. Comprimento dividido por π vai dar diâmetro.
Mas eu não quero o diâmetro, ele quer o raio. Pega o diâmetro que você achou, divide por 2 que você tem o raio. É a chamada operação inverso, que a gente consegue fazer do mesmo jeito. Até aqui, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão entendendo tão tranquilamente? Vocês viram que é só uma questão de fórmula? A gente tem que jogar as fórmulas. E eu preciso trabalhar. Não tem jeito. Porque a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de exercício aqui, ó. Eu quero saber o contorno dessa pista. Essa pista, ela tem meia circunferência aqui, meia circunferência aqui. Essa metade, com essa metade daqui, vira uma circunferência inteira. Então, eu faço o comprimento dessa circunferência. Depois, eu vou pegar, aqui está em linha reta, aqui está em linha reta. Aí, eu vou ter que somar essas duas linhas retas. Eu vou ter uma volta. Mas, se ele quiser dar 20 voltas, você vai pegar o contorno e depois multiplicar por 20. A gente consegue sair do lugar do mesmo jeito. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tranquilo para vocês? Agora dá para caminhar sozinho? Dá? Dá para continuar fazendo os exercícios tranquilamente? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Hã? Alguém ainda tem alguma pergunta? Tem gente saindo da reunião, não sei se é por causa da internet. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, tá tranquilo, Letícia. Aí eles vão falar assim, é mais fácil que a equação, professora. É mais fácil que a equação? É mais fácil que a equação. Mas, a gente tem que usar o que a partir de agora? A fórmula. Ah, então, professora, todas as vezes, acontece muito isso, eu já vi cair em provas assim, para quem está tentando fazer o IFES, o que nós temos lá? Falta 5 minutos para a reunião acabar, mas a gente vai conseguir concluir. Eu tenho que saber o quê? Ah, o atleta vai fazer uma corrida numa pista circular. Ele fala que essa pista tem o diâmetro 50 metros de diâmetro. Ele vai dar 30 voltas. Ele vai correr quantos metros? O que eu tenho que fazer? Quando eu faço o comprimento da pista, o comprimento é a mesma coisa que uma volta. Então, como é que eu faço? 50 vezes π, eu vou ter uma volta. Se ele quer saber 20 voltas, eu vou multiplicar 20 pelo resultado que eu encontrei. Eu vou descobrir quantos metros ele vai caminhar. Então, eu consigo responder qualquer situação, sem problema nenhum. É o que a Letícia falou, é usar a fórmula e começar a trabalhar. Para fazer a área de triângulo, eu tenho fórmula, vocês aprenderam ano passado. Para fazer a área do quadrado, tem fórmula, vocês aprenderam ano passado. E nós vamos começar a usar com essas fórmulas agora. Vamos trabalhar daqui por diante só com fórmula, porque trabalhar área, perímetro que não tem fórmula, porque perímetro é a soma dos lados. Só a circunferência que tem fórmula para calcular perímetro, porque a circunferência é π vezes diâmetro. Até aqui, tranquilo, né? Então, tá, eu espero que vocês fiquem aí só um pouquinho, porque eu só vou finalizar nossa aula, mas a gente precisa conversar um pouquinho ainda, tudo bem? Então, eu vou finalizar nossa aula terminou aqui, obrigada por vocês estarem comigo. A aula foi muito boa, eu garanto que vocês aprenderam bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Nós vamos nos ver na próxima aula agora, se Deus quiser. Beijos no coração de vocês.